Olá a todos, estamos aqui hoje para trabalharmos no assunto sobre análise do processo de negócio, tá? Dando continuação à nossa atividade de análise. Então, nós estamos nesse semestre fazendo a modelagem de análise, né? Então, revisando o que nós vimos até agora, nós estamos vendo essa modelagem de análise sob o ponto de vista de três visões. Então, a visão comportamental do sistema, que é a que a gente vai começar a trabalhar agora nesta unidade de aprendizagem, ela vai representar os processos de negócio que são executados e os diferentes estados dos objetos. Então, esse tipo de visão a gente vai ver através do diagrama de atividades nesta unidade de aprendizagem, e na próxima unidade vamos ver através do diagrama de máquina de estados. Então, esses dois diagramas formam uma visão comportamental de que a gente tem no sistema. Bom, e nós já vimos também, né, em outras unidades para trás, a visão do modelo do usuário, que através do diagrama de caso de uso, a gente podia ver como cada ator vai interagir no sistema, que vai ser computadorizado, e vimos também a visão do modelo estrutural, que foi através dos diagramas de classes, onde a gente pôde definir como era aquele modelo do domínio que a gente estava analisando. Então, com essas três visões aqui, a gente pode trabalhar a modelagem da análise e ter um conjunto final como esse daqui, que também nós já vimos esse desenho lá para trás. Então, nós podemos ter, na visão dos usuários, dos atores, né, temos os casos de uso, aqui na parte dos objetos de estado, temos os diagramas de classes, os diagramas de máquinas de estado, e na parte dos processos que são feitos, temos os diagramas de atividades. Então, a gente viu que todo esse conjunto nos dá a possibilidade de termos a análise, né? E no final termos os requisitos necessários para fazer a fase seguinte, que seria o projeto, né? O design desse sistema. Bom, então nós já trabalhamos essa parte de casos de uso, já trabalhamos o diagrama de classes aqui também. Hoje vamos começar a parte de modelagem, né, para vermos o diagrama de atividades, né, que temos dentro desta unidade, e numa outra unidade estaremos vendo o diagrama de máquina de status. Então, antes de começarmos a sequência, vamos falar um pouquinho sobre o que é processo, né, que é o assunto do dia. Então, de maneira geral, né, um processo é algo que a gente pode definir como uma maneira de agir, né, ou um conjunto de medidas que são tomadas para se atingir um objetivo. Então, como eu vou proceder para que esse objetivo seja atingido, né? Então, qual vai ser o processo? Outra definição poderia ser a realização contínua e prolongada de uma atividade, tá? Então, eu tenho um processo, que são compostos por várias atividades dentro dele, né? E eu posso dizer que eu estou mostrando, né, nesse processo, como é que eu continuamente vou realizar uma determinada atividade. Uma outra definição seria uma sequência contínua de fatos ou operações que reproduzem com certa regularidade o andamento de uma atividade. Então, mesma ideia que a gente estava falando, eu vou mostrar como operacionalmente, né, eu posso estar realizando uma atividade, mas sempre com a ideia de atingir um objetivo. Então, eu parto de uma parte inicial para chegar num objetivo final e mostro como eu procedo para atingir isso daí. Então, isso é a ideia de um processo. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, né? Que seria analisando os processos de negócio. Então, o que seria a análise de processo de negócio? Seria a maneira da gente rever, né? Se isso já existir, então, obter e compreender os processos de negócio do domínio que está sendo analisado. Então, este processo, às vezes, é um processo manual, então, eu vou estar tentando entender, né, como esse processo manual funciona, porque a partir desse processo manual, pode ser que parte dele possa futuramente ser informatizado, outra parte não. Né? Então, pode ser que eu tenha um processo novo que vai começar a ser feito agora. Então, eu estou vendo com o usuário o que ele pretende nesse processo, né? Ou algo que já existe e eu estou tentando apenas modificá-lo. Tá? Então, de todo jeito, eu tenho que entender, compreender esse processo de negócio que existe nesse domínio. Tá bom?
Os componentes analisados dentro de um processo de negócio, eu posso ver, por exemplo, as entradas, quer dizer, o que são passados para que esse processo tenha início, né, e possa ser desenvolvido. Quais são as saídas que ele pode fornecer através do processo desse negócio? Quais os procedimentos, né, que são feitos passo a passo para que esse processo seja realizado? Quais os atores que realizam o processo? Atores aqui não são aqueles do caso de uso, podem ser que alguns deles vão ser, mas aqui eu estou analisando o negócio. Hoje, o negócio funcionando, né, formatizado ou manual, quem é responsável por realizar parte ou total desse processo? Vou verificar também quais são as aplicações que são utilizadas dentro desse processo, quais os dados que são manipulados nesse processo e tecnologias que são utilizadas para trabalhar nesse processo. Não? Então, uma série de componentes que a gente analisa quando a gente está tentando compreender um processo de negócio. Para fazer isso daí, abrange, né, a gente avaliar também o tempo, né, que esse processo leva para ser feito, quanto custa, né, avaliar o custo desse processo para ser feito, a capacidade, né, o final, né, o que vai ser de objetivo dele, né, e a qualidade, quer dizer, esse processo sendo executado, qual é a qualidade, a confiabilidade dele. Então, eu analiso também tudo isso, né, que faz parte de eu compreender o meu processo de negócio. E eu posso utilizar para fazer essa análise, né, modelos visuais que apresentam aspectos estáticos e dinâmicos desses processos, por exemplo, descrições, diagramas, né, alguma coisa que eu descrevo e visualmente eu consigo enxergar o processo. Posso também fazer levantamento de dados do início ao fim dessas atividades, quer dizer, eu vou observando o processo sendo feito, ou eu vou entrevistando pessoas que trabalham nesse processo, mas eu levanto quais são quais são esses dados, né? Como que funciona esse processo? Quais são as atividades que compreendem esse processo? E eu posso fazer também uma decomposição funcional, ou seja, se for um processo muito complexo, eu posso decompô-lo em várias funções, né, em várias atividades pequenas, né, para tentar entender, compreender cada uma delas. Bom, então é tudo que eu poderia estar utilizando para fazer essa análise que eu tenho aqui. Bom, aqui eu coloquei um exemplinho, né, da gente poder estar trabalhando, onde eu tenho um processo de negócio chamado compra de um produto numa loja física, tá? Então, existem lá dentro atividades que seriam essas daqui, né? Onde nesse processo de compra de um produto de loja física, eu poderia identificar as seguintes atividades. O vendedor pesquisa um produto no estoque, o cliente verifica características do produto, o cliente realiza um pagamento e o vendedor separa o produto no estoque para que o cliente leve embora. Bom, então, se eu pensar num processo de negócio, tá? Não estou pensando em nada informatizado. Como funciona o processo compra de um produto numa loja física? Tá? Alguém poderia me descrever que acontece algumas dessas atividades. Então, eu tenho atividades aqui descritas. Agora, dessas atividades aqui, eu posso identificar que, por exemplo, algumas sempre serão manuais. No caso aqui, o vendedor separa o produto no estoque, né? Esse daqui, por exemplo, o vendedor ir lá pegar alguma coisa no estoque, sempre vai ser manual. Nunca vou conseguir informatizar uma coisa desse tipo. Então, a gente vê que no processo, na análise de um processo de negócio, a gente identifica atividades não pensando só nas informatizadas, no que vai informatizar. Aqui a gente está na fase da análise, a gente tem que ver o negócio, depois é que a gente avalia o que vai poder ser informatizado. Então, eu tenho algumas atividades também que já podem estar informatizadas no sistema. Por exemplo, o cliente realiza pagamento. Ou seja, dessas atividades que eu descrevi aqui em cima, essa atividade realiza pagamento
já é feita informatizada hoje. Por exemplo, eu já tenho um caixa lá, ou tem um terminalzinho que tem um sisteminha, onde eu entro lá, coloco lá o produto que o cara colocou, coloco o valor, tal, quantidade e tal, e o sisteminha realiza e gera uma nota fiscal para mim, por exemplo, tá? Para que o vendedor entregue para aquele cliente embora com o produto. Então, isso, por exemplo, pode ser algo que já está informatizado, mas eu vou poder avaliá-lo, né, nessa análise para ver se hoje ele atende às perspectivas, ele precisa ser atualizado, precisa ser modificado, como ele vai ser integrado no novo sistema que vai ser criado e assim por diante. Bom, e eu posso ter outras atividades após análise, né, que vão poder ser possíveis candidatos a serem computadorizadas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse processo de negócio que é para um produto, né, numa loja física. E se eu estivesse pensando agora em modificar, quer dizer, nesse sistema novo que eu estou analisando, eu vou querer que seja vai ter um processo para compras online, quer dizer, eu estou modificando o meu negócio. Eu vou querer que agora essas compras também sejam feitas online. Então, essas atividades que estão aqui são características de uma loja física. Para uma compra online, outras atividades vão ter que ser incorporadas. Por exemplo, uma atividade de fazer login, uma atividade de colocar produto na cesta, atividade de verificar o frete que eu vou ter que pagar. Quer dizer, se eu for modificar agora, eu analisei o que eu já tenho hoje, vou ver o que eu vou manter de atividades e vou incorporar novas atividades que vão descrever este novo processo que eu quero realizar, tá bom? Então, é para a gente ver como é importante a análise de um negócio que existe, tá? Um negócio novo ou um negócio existente. A gente tem que fazer toda essa análise de definir exatamente quais são as atividades que vão ser trabalhadas, identificar o que pode ser feito manual, o que vai continuar a ser feito manual, o que vai poder ser modificado, informatizado, ou, dependendo do sistema que vai ser criado, colocar novas atividades para dentro desse negócio, tá bom? Então, para fazer essa análise do processo de negócio, a gente utiliza o diagrama de atividade, quer dizer, é um dos recursos, uma das ferramentas que a gente cria, né, para ter uma visão de como é esse processo de negócio. Então, através de um diagrama de atividade, eu posso ter a visão do fluxo de trabalho de uma atividade, né, dizendo dela do começo ao fim como ela está sendo processada. Tudo bem? Então, o processo ele tem várias atividades e eu posso pegar cada uma dessas atividades até e descrevê-las, quebrando, né? Ou então, se o processo for um negócio pequeno, mostrando nesse processo as diferentes atividades trabalhando dentro dela. A compreensão do comportamento do sistema no decorrer da execução de um caso de uso também pode ser feita com um diagrama de atividade. Então, a gente está vendo aqui que o diagrama de atividade a gente pode usar para um processo de negócio, que nós descrevemos agora, mas muitas vezes também eu posso pegar numa descrição de caso de uso, que foi um assunto que nós vimos na unidade de aprendizagem anterior, onde a gente descreve o que o caso de uso está fazendo, e a gente pode criar um diagrama de atividade lá para que modele, né, o algoritmo ou a lógica da futura implementação desse caso de uso, tá? Então, nesse diagrama, a gente pode mostrar como é o fluxo principal, alternativo e de exceção. Então, lembrando que na descrição de caso de uso, nós temos a parte dele lá, né, nessa descrição, né, nesse roteiro, a gente descreve como é o fluxo principal, quer dizer, aquele caso de uso, como ele é executado, como seria as possíveis alternativas dele ser executado e mesmo assim atingindo o objetivo. E mostrar as possíveis exceções que podem ocorrer se aquele caso de uso for executado, quer dizer, alguma coisa de erro e assim por diante. Então, nós temos fluxos que mostram aquele caso de uso. Então, algumas vezes nós podemos pegar um diagrama de atividades e descrevê-lo, né, escrever esses fluxos, os 3 fluxos, dentro desse diagrama de atividade e colocá-lo junto, né, do descrição de caso de uso, como um complemento.
Não que ele vá substituir a descrição de caso de uso, ele é apenas um complemento para ajudar o projetista lá na frente, né, entender melhor como aquele caso de uso funciona. Isso se ele for um caso de uso um pouco mais complexo. Então, ele pode também servir para isso daí, tá? Então, nessa observação aqui, a gente pode pôr que casos de uso devem ser descritos na perspectiva dos atores que vão interagir com o sistema, né? Que é isso que a gente aprendeu. Todo caso de uso, então, já é a parte informatizada. A gente está vendo cada ator que vai interagir com o sistema, que ele vai fazer dentro desse sistema. Então, podem ser descritos também sobre a perspectiva da sua implementação por meio de diagramas de atividades, descrevendo as atividades internas do sistema, tá bom? Então, também o diagrama de atividades não substitui um caso de uso, tá? Eu estou querendo dizer que quando eu descrever um caso de uso, ou quando fizer um diagrama de caso de uso, eu posso pegar alguns deles e usar diagrama de atividades para descrever como vai ser implementado aquela atividade. Porque a gente tem que pensar que um caso de uso é alguma coisa funcional, vai virar um programa futuramente, ele vai ser implementado. Então, aqui no caso do diagrama de atividades, ele vai funcionar como um fluxograma, aqueles que a gente aprendeu quando a gente queria descrever um algoritmo, um programinha que a gente ia fazer, né? Eu posso também usar a simbologia do diagrama de atividades para descrever esse fluxograma, bom? Então, o diagrama de atividades, a gente pode defini-lo, né, como sendo algo que modela o comportamento dinâmico de um processo, visualizando o fluxo de controle de uma atividade para outra. Bom, então eu vou mostrar um processo, como ele é realizado hoje, né, ou como eu pretendo que ele seja realizado, e eu mostro como eu passo de uma atividade para outra. É uma espécie de um fluxograma mesmo, tá? Então, foi algo que foi definido pela OML. Aqui, só para definir, então, o que seria uma atividade, né, para a gente ter uma definição, uma atividade ela é composta por um conjunto de ações que são realizadas para essa atividade, ou até subatividades, se essa atividade for muito complexa, né, ou seja, passos que a gente vai realizar para que essa atividade seja concluída. Tá? Então, essa é a ideia de atividade. São passos que eu vou realizando. Eu faço isso, depois eu faço isso, posso fazer aquele outro, faço um outro e assim por diante. Eu vou descrevendo passo a passo o que eu estou fazendo naquele processo, tá bom? Então, essa é a nossa ideia. Aqui, só para complementar também a ideia, o diagrama de atividades, né, originalmente, ele foi utilizado para substituir fluxogramas, aqueles fluxogramas comuns que a gente aprendeu nos algoritmos. Quando esses fluxogramas precisavam representar processamento paralelo. Processamento paralelo, quando eu tenho vários processadores, né? Um executa uma coisa, outro executa outra, e outro executa outra paralelamente, né? Ou dentro de uma mesma máquina que tenha vários processadores, ou através de sistemas distribuídos. Eu tenho um processador aqui, outro no Rio, outro nos Estados Unidos, cada um fazendo alguma coisa em paralelo. Então, um fluxograma comum é difícil você colocar esse paralelo, né? E nesse diagrama de atividades existe simbologia que mostra esse paralelismo. Então, muitas vezes, quando esses programas precisavam descrever esse processamento paralelo, eles usavam essa simbologia desse diagrama de atividade. E também quando precisavam mostrar as responsabilidades, né, de quem era a responsabilidade de quem na execução daquele programa. Então, como o fluxograma não fazia isso, esses diagramas de atividade tinham essa simbologia para isso. Então, como ele foi algo assim interessante, ele foi adotado, né, um termo melhor para a gente dizer, né? Então, devido às suas características, ele foi adotado para modelar processos de negócio no futuro. Tá bom? Ganhando depois, né? Quer dizer, ele entrou pela OML, né, para fazer isso daí, e numa versão mais nova, né? Temos a BPMN, né, que significa Business Process Model Notation, ou seja, uma notação que a gente usa para modelar processos de negócio. Então, é uma versão nova que se baseou nessa diagrama de atividade da OML e criou alguma coisa um pouco mais simplificada, alguma coisa mais que o usuário final, até olhando, enxergue e entenda, compreenda melhor o negócio dele.
bom? Então, foi criado isso daí. Então, significa que diagrama de atividade começou como para trabalhar, melhorar um pouco os fluxogramas, depois passou pela UML para fazer a modelagem de processos de negócio e teve até suas versões mais, né, criadas posteriormente, com a BPMN, para auxiliar nessa ideia, tá bom? A UML, então, na versão 1.4 dela, que é mais antiga, o diagrama de atividades ele era considerado um caso especial do antigo diagrama de gráfico de estados. Então, esse diagrama de gráfico de estados, junto com ele, a gente colocava um diagrama de atividade como parte dele. Tá bom? Esse diagrama de gráfico de estados, na versão atual, que é a 2.0, ele se chama diagrama de máquinas de estados, que é o que a gente vai ver na nossa próxima unidade de aprendizagem. Nesta versão, então, 2.0, o diagrama de atividade não é mais um caso especial, né? Ele passou a ser considerado um diagrama independente no seu propósito, tá? Quer dizer, ele é algo importante e hoje ele ajuda a definir, entender, compreender processos de negócio, tá bom? Então, os tipos que a gente tem hoje trabalhando no diagrama de atividade é propriamente dito o diagrama da OML, com a simbologia que a OML, né, colocou, que se usa na versão 1.2, e temos esse diagrama de atividades do BPMN. Então, hoje a gente vai parar por aqui, que a gente viu essa parte teórica, e na continuação, né, na próxima semana, na continuação desta unidade de aprendizagem, a gente vai começar a descrever melhor como funcionam esses diagramas de atividade, conhecer sua simbologia, seus componentes, para que servem cada uma dessas coisas e olhar alguns exemplos, tá? Iremos trabalhar a atividade da UML e o diagrama de atividade do BPMN, tá bom? E hoje vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.